Olá, bom dia para você de casa, bom dia para o senhor, bom dia para a senhora. O nosso Taquitá está começando ao vivo nesta segundona, dia 16 de junho. Eu disse, junho, na minha opinião, é o mês que mais voa. Nós já estamos na segunda parte de junho e que bom saber que você está aí, grudadinho no TH+ SBT Interior, esperando o nosso programa começar. Hoje aqui de Araçatuba tem Bruno Carvalho, falando da carreira, dos sucessos e dos projetos para este ano. Tem muita coisa boa no programa de hoje. Vai ter música. Olha, minha senhora, já desliga as panelas aí para não queimar o seu arroz, hein? A gente não quer isso. E Mira Filizola, bom dia, boa semana. Passou bem o seu final de semana, Mira? Bom dia, Flávio Zani. Bom dia para todo mundo que está em casa. Ê, coisa boa, mais uma semana que começa, né? Graças a Deus. Flávio, fiquei em casa, encurujada, enfiada embaixo de 5 cobertores, abraçada com os meus cachorros, comendo, bebendo, dormindo e sendo feliz, meu amigo. Porque, ó, coragem zero de sair de casa, viu? Não tem jeito. Você gosta do frio, né, Zani? Gosto. Eu não curto muito, não. Choveu aí em Rio Preto ontem? Pouquinho, só garoou. Garoou bem pouquinho, bem de levinho, bem de levinho. Aqui choveu. Ô, Zani, Oi. a gente... Aí choveu? Choveu. A gente não tem neném. Meu neném já tem 24 anos, né? Mas hoje, aqui de Rio Preto, a gente vai falar sobre introdução alimentar. Então, presta atenção quem tá em casa aí, que tem nenezinho, ou aí que o bebê já tá com, sei lá, 9 meses, 12 meses. O que tem que mudar na alimentação? O que é o ideal para essa criança comer? A gente vai fazer umas papinhas bem legais por aqui, Flávio. Muito bom, Mira. Vamos ficar de olho daqui também. Muito bem, isso mesmo. E para isso, eu estou com a Larissa. A Larissa, que é nutricionista especialista em bebezinhos. Tudo bom, Larissa? Tudo bem, seja bem-vinda, Mira. Muito viu? obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Ai, muito bom mesmo. Ó, a Lari já tá toda bonitinha, de touca, de luva. Por quê? Primeiro de tudo, a higiene na hora de fazer a comida manipular. do nenê, né? Isso mesmo. Principalmente quem tá em casa e manipula aí com as mãos, tal, prefere colocar as mãos. Nada melhor do que comprar uma luva, não é, Larissa? Realmente, touquinha por conta do cabelo também. Perfeito. Todo cuidado é pouco. É isso aí. E nós, ó, colocamos aqui vários legumes, todos coloridos, lindos, maravilhosos. Lembrando que todos eles já estão cozidos, tá bom? Depois eu vou mostrar cada um deles pra você, pra gente saber qual é a melhor papinha. Será que existe uma melhor papinha aí pro seu bebê? Se ele tá mais interessado na colher do que no seu peito, fique ligado aqui e chama suas amigas, viu? Me diz uma coisa, Lari, com quantos meses começa a introdução alimentar? Nenê nasceu, tá lá no peito da mamãe feliz. E aí? A introdução alimentar, ela se dá início aos 6 meses de idade do bebê, com sinais de prontidão. Então, o estudo também depende do seu bebê, né? Então, precisa ser avaliado aí por um profissional. E esses sinais de prontidão, Mira, o bebê ele precisa estar sentadinho, sem apoio, ele não pode ficar caindo, né? Isso também evita o engasgo. Ele precisa ter diminuído aquela linguinha, aquela protusão lingual, que é aquela linguinha para fora, que fica babando. Então, tem alguns sinais que nós, profissionais, iremos avaliar e ele inicia a partir dos 6 meses. 6 meses, tá. Eu imagino que deve ser bem assim, assustador, vai, para a família. Pensar em dar um alimento, né, molinho ou mais sólido para um nenezinho de 6 meses, né? Eu já não lembro mais do meu, porque o meu já tá adulto. Eu não lembro também, há 24 anos o negócio era bem diferente de hoje. O que mudou de lá para cá? Antes a gente tinha que liquidificar tudo, e agora? Então, as novas recomendações para o método tradicional, né? Que nós estamos falando do método tradicional, da papinha. Isso, papinha. Hoje, a gente não precisa liquidificar e peneirar esse alimento, porque a gente perde as fibras, né, Mira? Então, a gente só vai amassar com um garfo. Certo. Então, por exemplo, vou demonstrar um alimento aqui para vocês. Pega um pra gente bem ver. rapidinho, só para as mamães entenderem. Não, fica tranquilo. Olha lá. Ao Uma invés, batatinha, gente. isso, ao invés de você peneirar, liquidificar, bater esse alimento por diversas vezes, você amassa ele com o garfo, né? Isso no método tradicional, porque aí o bebê consegue sentir também essa textura da batata, mesmo que amassado, né? Certo. Olha lá, gente, é muito mais fácil do que a gente imaginou, né? E, inclusive, a Larissa vai mostrar pra gente daqui a pouco uma técnica bem legal pra você, mamãe aí de casa, conseguir congelar ou pelo menos guardar a papinha do nenê nas forminhas de gelo. Isso é bem interessante também, daqui a pouco a gente faz uma, né, Lari? Mira. Bom,
Começou, 6 meses. Qual é o primeiro alimento que eu tenho que oferecer para esse nenê? Como é que eu começo? É uma frutinha? É um legume? E aí? Todos os alimentos naturais. Então, frutas, legumes, verduras, mas tomar cuidado com algumas folhas, né? Por conta do risco de engasgo. Sim. Tudo que for natural, veio da terra, o seu bebê já pode provar e experimentar. Eu acho que deve dar muito medo de engasgo, não deve? Como você falou agora. Para evitar, é só picar tudo bonitinho. Se for um método tradicional, a gente vai amassar, a gente vai sempre cozinhar bem esses alimentos, certo. Tá? Mas, por exemplo, um brócolis, né? Ele pode ser oferecido assim, desde que o bebê consiga fazer esse movimentinho da garra e tem uma supervisão de um adulto, né? Então, ele vai comer esse brócolis, ele vai chupar ali esse brócolis, mas sempre com alguém perto. Certo. Se a mamãe tem medo, não está se sentindo segura, ela vai desfiar esse brócolis, né? Cortar ele bem picadinho assim como eu fiz com as carnes. Mas isso também não impede do risco do engasgo. Então, sempre ter um responsável ali perto da criança, um cuidador, a mãe, o pai, né? Alguém que tem ali para se acontecer algo já. Esse método que você falou aí da criança segurar na mão, né, e chupar o alimento, é um método que está agora muito em voga aí nas redes sociais, todas as famílias fazem. Acho muito bacana, acho bonitinho demais a criança lá, né, se sujando toda com a comida, mastigando, fica lá por horas comendo um brócolizinho desse tamanho, né? E você comentou comigo, Lari, que o tamanho do alimento nessa hora, ele é muito importante, porque se ele for um tamanho muito pequeno é perigoso. Se for muito grande, ele consegue segurar na boa. Sim. E se for um tamanho médio, também corre risco de engasgar? Demonstra pra mim o que seria um tamanho médio, vai. No BLW, né, que é aquele comer em pedaços, ele é conhecido desta forma. A gente não pode, por exemplo, entregar o ovo, vou mostrar pra vocês, porque é um alimento arredondado. Pode pôr ali na tábua que ele mostra pra você. Tá? Não pode entregar o alimento simplesmente inteiro, assim, na mão da criança. Ele é um alimento arredondado, é um alimento que tem alto risco, né, de engasgo. Então, a gente tem os cortes seguros, né, mesmo sendo o BLW, nós temos que seguir aí as recomendações. Legal. Se o bebê ainda não faz o movimento de pinçar, que é aquele movimento que o bebê vem com o dedinho e pinça, né? Ele vai fazer o da garra. Quando ele faz o movimentinho da garra, os alimentos têm que ficar assim na mãozinha dele, porque ele vai chupar esses alimentos mesmo. Tá. Então, por exemplo, também a carne, que tem um alto risco e também muito medo, né, de engasgo. Põe assim na sua mão, ó, que daí eles mostram pra você. Ó, a carne. Isso, segurei. A criança, geralmente, ela vai fazer esse movimentinho da garra ali nos primeiros meses e ela vai chupando essa carne. Certo. Então, precisa ser uma carne de boa qualidade, bem molinha, bem macia, né? Para que não ocorra esse engasgo, sim, né? Mas se a mãe não ele vai enfiar tudo na boca. Isso. Por exemplo, às vezes acreditava-se que tinha que ser assim, ó, os primeiros pedaços, né? Tá. Esse pedaço, ele tem muito mais risco de engasgo, porque a criança, ela pode deixar esse pedaço escorregar da mãozinha dela ali nesse início, certo, né? Então, o interessante no BLW é que seja assim. Ela faz o movimentinho da garra e ela vai chupando essa carninha. Boa. Lari, não quero. Aí a mamãe pode vir e fazer assim do jeito que eu fiz na tábua. Cortadinho. Cortadinho, bem pequenininho também, mistura, que é o tradicional. Tudo. Nós temos um método participativo também, né? Então, a família, ela vai sentindo ali, de acordo com a evolução da criança, esse alimento é melhor inteiro, esse alimento é melhor picadinho, sem forçar mesmo a criança a ter um padrão. E isso, gente, de novo, né? Aqui nós estamos só dando um exemplo, tá? Para vocês de casa. E, claro, que varia de criança para criança. Você tem que conversar com o pediatra, você tem que saber ali. Às vezes a criança fica um pouquinho mais, vai um pouquinho mais rápido, outras crianças têm um pouquinho mais lentidão, né? Ou seja, isso é de cada um e não significa que tem algo errado, né? Isso que você mostrou também serve para as frutas, né, Larissa? Também. Todos os tipos de alimento, né? Vai ser raspadinho, vai ser em pedaço. Tem que ter esse cuidado de como cortar esse pedaço. Então, vou pedir agora para você demonstrar em um desses pratinhos aí uma papinha. Como é que você faria? O que tem que ter nessa papinha? É só legume? É legume e carne? Tem que ter sempre a proteína? Bom, primeiramente a gente vai ofertar para essa criança o máximo de nutrientes que a gente puder. Então, sempre deixar o prato mais coloridinho possível. Legal. Então, por exemplo, aqui a gente tem a abóbora. Vou colocar no verdinho que vai dar mais... legal. Né? E aí a gente pode escolher, por exemplo, a beterraba, que é roxinha. Tá. A gente vai sempre mesclando, né? O arroz, nesse início, ele não é primordial em todos os dias ali. Feijão é interessante. Mas o arroz a gente pode ir colocando os legumes. Tá. E a quantidade, hein, Larissa? Como é que a gente vai saber se o nenê tá
quer mais, se ele comeu pouco. Bom, uma dúvida muito grande ali das mamães é quanto que o meu filho deve comer, né? Nesse primeiro momento, a criança ela tá descobrindo o que é o alimento. Então, ela estava acostumada ali com o leite, que era o alimento dela de todos os dias. Então, criar essa expectativa de quantidade, nesse momento, não é o ideal. Tá. Quando que você vai saber se seu bebê ainda tá com fome? Ele vai demonstrar, ele vai levar a boquinha até o alimento, ele vai tentar pegar a colher, ele vai, às vezes, enfiar a mãozinha no pratinho, ele vai se interessar. O bebê começou a virar o rostinho, bater a mão, é porque ele não tem interesse e ali não é o momento de forçar. É melhor parar, né? E depois tentar novamente. Muito bem. E daí, pôs os 3 pedacinhos, o que eu faço? A gente vem levemente amassando com o garfo, então sem peneirar, liquidificar, bater. Por isso que tem que estar bem cozidinho, ó. A beterraba. Eu acho que a beterraba não cozinha. Poderia ter deixado um pouquinho mais. Mas não foi uma pegadinha. No caso, a gente cozinha até derreter mesmo, assim, né? Tá. Porque o bebê ele ainda não tem dentinho. Então, a gengiva dele vai fazer o trabalho de mastigar, né? Sim. Até que ele tenha todos os dentinhos. Mas aqui não tem problema. A gente picota bem ela, vai cortando até ficar bem miudinho. O ovo também, ó, a gente pode deixar ele bem cozidinho, mas se não tiver também a gente vem e já dá uma amassadinha, tá? Sim. E é bom lembrar que o risco de engasgo, ele não ocorre somente nos alimentos sólidos, tá? Os alimentos líquidos também tem um grande risco ali de engasgo, né? E é bom que você sempre também converse com o seu pediatra para saber o que fazer nesse momento, né? Tem que saber a manobra do desengasgo. Então, a gente foca muito ali só no pedaço que engasga, mas leite materno, água, a gente tem que tomar esse cuidado também. É que nem a gente, né? A gente não engasga quando vai beber água? Exatamente. Mesma coisa, não tem jeito, E aqui vocês podem ver que eu coloquei separado. Então, outra recomendação atual. Antigamente misturava-se os alimentos, né? Então, a criança ela precisa ver que cada alimento tem uma cor, uma textura e um sabor diferente. Olha aí. E esses alimentos não estão com sal também, tá? Nada. Eu cozinhei só com água, por isso com água. A gente vai seguir isso daí desse jeitinho. Ó, daqui a pouco a gente vai fazer outras misturinhas e eu quero muito que você mande o seu WhatsApp. Aproveita, o número vai aparecer aqui na telinha. Aproveita que eu tô com a Nutri aqui, ó, à sua disposição. Se você tiver alguma dúvida quanto ao seu bebezinho que possa ser respondida aqui no ar, é só você mandar pra gente. O WhatsApp tá aí, combinado? No próximo bloco a gente vai voltar a conversar aqui pra ensinar você de casa a fazer aqui, ó, a papinha pra você guardar pra facilitar a vida das mamães, dos papais e das vovós. Combinado? Agora 11h12 a gente vai pro intervalo e volta já já. Estamos de volta! Muito bem, o nosso dia começa mais gostoso com o nosso Taquitá, não é? A gente falando aqui de introdução alimentar, estamos esperando a sua pergunta, a participação tua através do nosso WhatsApp. Deixa eu falar com meu amigo Flávio Zani, que está nos estúdios de Araçatuba. Zani, amor da minha vida, diga! Me fala uma coisa. Oi. Eu sei que você não come mais papinha, apesar de ser um lindo bebê, mas... Você coloca bastante legume na tua alimentação, Zani? Você se alimenta bem? Eu adoro legume, verduras, legumes, eu como bastante mesmo. A selga, ontem mesmo fiz uma salada de acelga enorme, comi a selga. Gostoso. Adoro. Meu problema é fruta, né? Como eu sempre digo aqui, fruta é mais deficitário, mas legume e verdura eu como de monte. Ai, mas já tá bom demais, Anne, já tá bom demais. Eu também curto, dependendo do tempero, então melhor ainda, né? Isso aí. Meu amigo, tô sabendo que tem música boa por aí, então é contigo. Tem, daqui a pouquinho já vou conversar com o Bruno pra gente falar sobre música boa pro senhor, pra senhora, nesta segunda-feira. Mas eu já começo com uma dica legal, porque olha só, quem tem um pet sabe, eles são parte da família. E quando chega aquele momento difícil da despedida, o que a gente mais quer é carinho, é respeito e um lugar que entenda esse amor. Por isso que eu tô aqui com a Célia e com a Teca, porque elas são da Pra Sempre Pet e vão contar um pouquinho de uma novidade que vai tocar o seu coração. Meninas, sejam bem-vindas. Obrigada. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Com você? Estão com frio? Um pouquinho. Aqui dentro tá ligado. Me fala uma coisa, né? A Pra Sempre Pet oferece que tipo de serviço para as pessoas? Um serviço completo de crematório, descontos, onde o cliente vai estar atendendo, né, seus animaizinhos aí com descontos em veterinários, casas de pet shopping, temos também aí os descontos em alguns hotéis.
e toda a parte de cremação. E é um momento difícil, né, da vida? Muito difícil. A gente que tem um pet em casa e todo aquele amor por ele sabe que esse momento é difícil. E além desse serviço tão necessário, os conveniados também têm uma série de benefícios, não é, gente? Tem. Nós temos hotel, banho-tosa, casa de ração e veterinário, que é muito importante. Olha, então o cliente não vai ficar na mão nunca. E tudo isso por uma mensalidade bem pequenininha, viu, meu senhor? Viu, minha senhora? E se a pessoa já for cliente da Cardápio, tem ainda mais desconto, é isso? Isso, nós temos planos tanto para quem é cliente Cardápio como para aqueles que também não é. E aí a gente tem as lojas de apoio, onde o cliente pode estar passando para fazer o seu plano PET. Nas lojas do Rondon temos ponto de apoio também. Na própria Cardápio e também no Para Sempre Pet, que fica na Tiradentes. Temos também uma sala de despedida, caso ocorra o óbito do seu animalzinho. Você também tem a sala lá, onde você pode estar recebendo tanto carinho, né? Perfeito, perfeito. Só coisa pensando em você. Quer garantir respeito, cuidado e amor ao seu companheiro de quatro patas em todas as fases da vida? Para Sempre Pet, um nome que conforta, um serviço que acolhe. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu, meninas? Muito obrigada. Porque, de fato, Flávio, quando a gente fala em perda, é sempre difícil, né? Difícil. E hoje em dia todo mundo tem um pet, um animalzinho de estimação em casa e a gente nunca está preparado para esse momento. Verdade, para isso tem a Para Sempre Pet. Quem está pensando nisso faz um serviço muito importante. Deixa eu dar um beijo em vocês. Teca, Muito obrigada, Célia, viu? ó, boa semana para vocês, Obrigada. viu? Obrigada. Você também, tá? Essa coisa boa, gente. Hoje nós estamos recebendo neste programa um cara que é super talentoso. Já faz tempo que eu tô anunciando ele, né? 11h19, ele tá aqui sentado. Bruno Carvalho, bom dia, querido. Bom dia. Você tá bem? Bem, graças a Deus. Rapaz, a gente já se conhece faz quanto tempo, hein? Olha, a gente estava até conversando antes, né? Inclusive o seu pai me ajudou muito no começo da minha carreira, né? É verdade, você ia lá em casa. Eu ia na sua casa, ele fazia os playbacks pra mim, produzia uns playbacks quando eu cantava sertanejo. Isso nos anos 90, no final dos anos 90. Então acho que eu conheço você aí há quase 30 anos, beirando 30 anos, hein? Eu imagino. Eu não sei se era pro pessoal saber a nossa idade ou a sua idade, principalmente, você tá todo dia aqui, né? Não tem problema, não tem problema. Não tem problema. Ô, Bruno, me fala uma coisa. De idade você tem quantos? Posso falar? Ah, não é possível. Vou fazer 37, dia 23 agora. Agora? Isso. 37 agora? Sim, 37. Puxa vida, 23? Dia 23. Dia 23 de Canceriano. junho. Canceriano. Canceriano que não faz drama, tá? Mas vem cá, se você tem 37 anos praticamente, de idade, de carreira, você tem quanto tempo? Quer ver só? Então, ó, eu com 3 anos de idade eu já cantava, eu fui no Raul Gil, fui no Gugu, fui em alguns programas de televisão, com 3 anos. Com 12 comecei a cantar na noite. Uau! Então, a gente considera assim, 25 anos trabalhando na noite e 20 anos de carreira, porque em 2005 eu gravei meu primeiro disco. Em 2005? Em 2005, a gente tá comemorando 20 anos agora do Quando o Sol Chegar, que foi minha primeira música de trabalho, né? Então a gente regravou ela agora com um novo arranjo, né? A gente vai lançar um DVD em comemoração dela. Então, 20 anos de carreira e 25 anos cantando na noite. Muito bem. Agora, o Bruno, quer dizer, você começou muito cedinho. Eu acho que quem está assistindo a gente em casa e tem o quê? 40 a mais, 50 a mais, pelo menos, vai se lembrar da imagem que a gente vai colocar agora, né? Porque o programa do Raul Gil sempre fez muito sucesso e o Bruno participou várias vezes do programa do Raul Gil. Você tem essa memória sua, participando, pequenininho? Eu só lembro da minha vida após daquele dia, do primeiro dia que eu fui no Raul Gil, a minha vida eu só lembro a partir daquele dia. Antes eu não lembro. É mesmo? Eu lembro do Raul Gil me olhando assim, ó. Uau! Foi a primeira imagem minha em vida. Então coloca uma participação. Gente, olha como ele era pequenininho, ele veio com uns 3, 4 anos. Coloca aí, vamos ver. Essa é a creche do Raul Gil. Creche e aparece. Eu moro na Araçatuba. Aê! Alô, Vitório! Isso. Fala agora, vai assim. Boa tarde, telespectador. Fala. Boa tarde, soltador. Yeah, 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 yeah. Em Santa Maria de Banda, vem que é feliz. Uma passa, livre no ar. Pensamos em nós mesmos, vamos Gostei! Gostei! Bonitinho ele, né? Se fosse grandão, as meninas...
Bruno, como você era loirinho. Olha só, cara, todo mundo queria me pegar no colo. Tempo bom. O Raul Gil conversava com vocês no bastidor também ou não? Sim, eu cheguei até aí na casa dele uma vez. O quê? Fui. Eu fui no Raul Gil dos 3 aos 13, né? Fui durante 10 anos lá. Gente. Foi bem bacana, a gente fez uma amizade na época, legal. Aí era um programa de calouro, né? Então, tipo assim, tinha um apego ali com as crianças, né? A gente era bem unido ali, todo mundo se conhecia. Foi uma fase bacana. E era semanal. Era semanal. Eu peguei o Raul Gil numa excelente fase também, na época daquele auge, né? Na época do Robson Monteiro, naquela época. Então foi um período bacana, que eu aprendi bastante coisa no Raul Gil. Foi bem legal. Que legal. Mas aí a vida foi passando, os cabelos foram mudando de cor. Alguns caíram e a gente colocou de volta, né? Alguns caíram. A vida, o nervosismo vem. O seu tá bem, não precisa mexer. Cabelo não vai ter problema não, mas aí ele tá mudando de cor. Logo vai ser um grisalho aqui no ar pra vocês. Vocês vão ver que coisa mais linda. Mas, ô Bruno, uma participação mais recente que a gente selecionou pra mostrar hoje foi no programa do Ratinho. Esse dia foi interessante. Vamos dar uma olhada? Coloca aí pra gente. E Bruno Carvalho, vem aqui, Bruno Carvalho, vai cá. Tudo bem, Bruno? Você já é cantor, Bruno? Você já é profissional? Eu sou. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Que personalidade você cantou essa música que é manjadíssima, né? E que o Raul, né, imortalizou. Então, gostei muito. 1000. O Leão Lobo te deu 1000. Deu 1000. Graças a Deus, minha preocupação, tanto que eu nem divulguei quando eu fui, né? Era ao vivo, né? Pô, vai que alguém não me dá 1000 lá, eu não vou divulgar, fazer pampeiro que eu vou, né? Mas todos me deram, recebi o troféu, graças a Deus. Na época tinha o Sacomani. Sacomani, sim. Deu 1000. Te deu 1000? Me deu 1000. Já tinha o Décio Pitinini? Tinha, me deu 1000. Ele me chamou, como eu toquei gaita, ele fez até uma piada assim, o Bob Dylan do Agreste. Mas me deu 1000, tá bom. É porque eu assisto 10 ou 1000, eu gosto do 10 ou 1000, até hoje eu assisto 10 ou 1000, adoro. Inclusive tem hoje 10 ou 1000 no programa do Ratinho, toda segunda-feira. E o Décio Pitinini me dá raiva, porque às vezes tá todo mundo dando 1000, ele vai lá e dá 10 pro calouro que tá lá cantando. Ô, Décio, já cortei o Décio Pitinini pessoalmente uma vez. Falei, ô, Décio Pitinini, pelo amor de Deus, dá 1000, rapaz. A minha preocupação era o Sacomani, que era ali o mais musical, né? Então, ele ter dado 1000, fiquei contente. Muito bom. Ô, Bruno, me fala uma coisa, sua carreira hoje, né? A gente veio andando aí, fazendo um crescimento da sua carreira. Hoje você se apresenta bastante aqui em Araçatuba, bastante na região. Como é que tá a sua vida hoje? Olha, a gente trabalha no estado, praticamente no estado todo, né? Eu tenho muito trabalho no litoral, norte de São Paulo. Legal. Capital. Então minha vida é um pouco dividida, assim, eu fico em temporadas, né? Eu fico em temporada de 3 meses aqui e 3 meses fora. Entendi. Então quando a gente tá aqui na região, a gente faz muito show pela região. E graças a Deus, eu acho que por ser um gênero pop rock, né? Que é um gênero que não é tão popular, né? A gente tem um público fiel que me acompanha, onde a gente vai, sempre casa cheia. Então, eu só tenho a agradecer. São muitos anos de trabalho também, né? 20 anos de carreira. Então, é uma sementinha que a gente vai plantando. E para o pop rock nunca morrer na nossa região aqui, né? Muito bom. Você sabe que eu fui algumas vezes numa apresentação que você faz, já é tradicional, quem já foi sabe o que eu estou dizendo, que é tributo ao Coldplay. Sim. É espetacular, é maravilhoso. A gente gosta muito de fazer. Nossa, Coldplay e outra, a forma como você canta, a forma como... Não só você, mas os músicos que te acompanham, a gente de fato se transporta ali para as músicas do Coldplay. E eu sei que você faz isso também com outras bandas. Nossa, com Beatles. Beatles. E as outras bandas de rock nacional a gente faz a maioria aí. Perfeitamente. Mas o Beatles e o Coldplay são o que a gente mais gosta de fazer, que são mais desafio, né? Então, são mais difíceis, né? Muito bom. Bruno, depois você canta pra gente? Com certeza. Deixa aí uma aguinha pra você tomar, que eu vou dar um recadinho pro pessoal de casa e já volto aí, tá bom? E coisa boa, olha, eu vou falar um negócio, se você nunca foi num show do Bruno, você tá perdendo tempo, meu querido, tem que ir, porque o show é bom demais, viu? Seja qual for o formato aí, é sempre bom demais.
Mas agora tem um outro recado, hein? Olha só, gente, a tradicional festa de Corpus Christi em Piquerobi já tem data e programação confirmadas. Um dos maiores eventos religiosos e culturais do interior paulista, que encanta pela beleza dos tapetes coloridos, promete mais uma vez reunir milhares de fiéis e visitantes. A programação começa às 6 da manhã, com o início da confecção dos tapetes. Às 10 horas acontece a bênção dos motociclistas e também o início da quermesse da paróquia São Miguel Arcanjo. Às 6 já da tarde, a Santa Missa Solene será celebrada, seguida da procissão com o Santíssimo Sacramento pelas ruas enfeitadas. E a noite continua com muita festa na praça. Logo após o show pirotécnico, às 9 da noite, tem show ao vivo com a dupla Taeme e Thiago. E na sequência, quem anima a galera é o DJ Fry. A Prefeitura de Piquerobi convida você e toda a sua família para viver esse dia de fé, de tradição e de muita alegria. Vamos pro intervalo, bem rapidinho. Ainda hoje tem Bruno Carvalho que vai cantar aqui pra gente Quando o Sol Chegar, 20 anos dessa música. A gente volta já. Estamos de volta com o nosso Taquitá ao vivo. Por que o senhor, que a senhora ainda não me segue nas redes sociais? Hein? Posso saber? Coloca aí, @Flávio Zani, lá tem os bastidores aqui do nosso Taquitá, você vai adorar conferir, tá bom? Vamos chamar a Mira Filizola. A Mira tá na cozinha hoje. É com você, Mira. Eu estou. Obrigada, Zani. Isso mesmo. Segue o Zani. Segue também @Mira Filizola. E também segue aí, ó, o Instagram da Larissa, que vai aparecer aqui embaixo bonitinho pra você. Você lembra de cabeça, Larissa? Bebê e Nutrir. Bebê e Nutrir. Isso. Tá bonitinho aqui embaixo pra você aí de casa. Porque mamãe, papai, vovó, é importante sim você procurar uma nutricionista pra saber sobre o seu neném. Porque daí ela vai fazer todo um plano alimentar bonitinho, específico pra ele. Isso é muito legal, tá? Ó, seguinte, bebezinho tá maior, Larissa, sei lá, passou dos 9 meses, tá fazendo quase um aninho. Muda muita coisa na dieta? O que muda são as fases da introdução alimentar. Então, ali no início, não ofertamos receitas, não fazemos receitas elaboradas, é só o alimento mesmo in natura. Tá. A partir dos 9 meses, 10 meses, já pode fazer receitinhas básicas, mas lembrando também do uso do açúcar, né, que não é permitido até os 2 anos, o sal após um aninho, bem pouquinho, temperos naturais mesmo, mas a gente já abre um leque maior. Muito bem. Eu queria pedir pro Marquinhos para você rodar para mim, Marquinhos, lá para baixo no quiz, que eu quero fazer um quiz com você assim. Você vai falar sim ou não, combinado? Porque você tocou nesse assunto, agora eu lembrei. Açúcar? Não. Não. Fritura? Também não. Também não. Salsicha? Não, também. Refrigerante? Não, não, não. Café? Não, também. Bolacha recheada? Não, também. Leite de vaca? Após um aninho. Após um aninho. Após um aninho. Esses outros, nem após um aninho. Nem após um aninho. Nem Açúcar... você, com 40 anos, devia comer. Realmente. Ai, obrigada, Marquinhos. E ó, arroz e feijão você já tinha falado, não é necessário nesse início, mas se a mamãe quiser pôr, papai quiser pôr, pode pôr. O feijão entra como uma leguminosa, mas nós temos outras leguminosas também. O arroz a gente pode ir intercalando mesmo com os legumes. Tá. O que não pode faltar, Larissa? Que você fala assim, olha, Mira, pode variar o quanto você quiser, mas esse alimento é legal ter sempre. Os grupos alimentares, né? Então, por exemplo, os legumes que são fonte de carboidrato, que são energia, né, para a criança. E as proteínas, né? Não tem o frango, a carne vermelha, um ovo. É sempre bom essa combinação. Perfeito. E, gente, a respeito dos peixes também, tem muita gente que tem dúvida, porque acha que, como o bebezinho nunca comeu, né? Ele pode saber se tem alguma alergia, como é que vai saber? O peixe pode introduzir com que idade, Larissa? O interessante é que seja ofertado na janela imunológica do bebê, que é dos 9 meses... adiante, né? Dos 6 aos 9 meses, na verdade. 6 aos 9 meses. Isso. Porque aí, se ele tiver alguma reação, a gente já consegue manusear logo nesse início. Esse tardio, né? Essa introdução tardia é pior. Tá, entendi. Então é legal aí, ó, entre os 6 aos 9 meses, janela imunológica do bebê. E aí coloca no lugar da carninha, coloca, por exemplo, um filezinho. Isso, peixe, né, sem espinho, filezinho, desfiadinho. Não vai me dar camarão pra criança, né? Obrigada. Pode dar, né? Mas depois, o camarão, né? se for parte da família, uma família que vive ali, às vezes, na praia, tem essa... A mãe já teve esse contato na gestação, mas às vezes nem a mãe tem esse contato, então o bebê...
E agora ela vai mostrar pra gente como facilitar a nossa vida, né? Porque em vez da senhora ir lá pro mercado comprar aquelas papinhas industrializadas que não são bem-vindas, porque elas têm muitos conservantes, e é tão fácil, né, gente? A gente comprar uma batata, amassar, 7 minutos você cozinha um ovo, né? Ok. Agora, se você quiser aí dar uma facilitada, não precisar cozinhar todos os dias, a forminha, ela é bem-vinda como você começou a fazer aí, né, Lari? Eu já coloquei aqui para vocês verem. Então, a gente sempre vai colocar vários grupos alimentares, né? Então, aqui a proteína, também tem a carne vermelha que eu já vou colocar aqui para vocês verem. Legumes também, sempre tentar variar, né? Tá. E aí, posso congelar isso? Pode congelar. O único segredinho, né, que eu falo para as mamães é que não pode congelar a comida quente. Olha lá, gente. Muitas vezes a comida fica aguada, fica soltando aquela água, porque a mãe, a família e a avó, enfim, cuidador, já congela a comida quente do jeito que saiu da panela. Então tem que esperar ela esfriar e depois congelar. Coloca na forminha e congela. E eu posso fazer isso com todos os alimentos que você tinha falado. Com todos os alimentos. Posso fazer com a beterraba. O ovo acho que não precisa, né? Gente? O ovo são 7 minutinhos ali para cozinhar, né? Acho que não tem essa necessidade, mas também dá para congelar. Tá, perfeito. Olha só que bonitinho, é só pegar, amassar com um garfo, colocar na forminha. Essa forminha aí, ó, inclusive eu trouxe de casa, porque embaixo dela, esse amarelinho que você tá vendo é silicone. É super facinho de você encontrar, tá? Mas essa partezinha de baixo aí, ela é fácil. Tenta virar um tiquinho, vamos ver se a gente consegue. Acho que não. Olha lá, mas dá pra ver que quando eu aperto, ele se mexe, o silicone. Então solta o alimento com facilidade, tá vendo? Olha lá. Legal, show. Esse daí você pode encontrar, em qualquer loja você encontra facinho de utilidades e é mais fácil ainda, né? Você tira um pouquinho, eu faço isso com o próprio gelo, né? Você esquenta ali com o dedão, puf, e acabou. Já coloca. Tirou daqui, esquenta no micro-ondas, esquenta na panela, tanto faz. Banho-maria na panela. Banho-maria. Ou se for esquentar no micro-ondas, ter aquele cuidado com o recipiente. Procurar um recipiente que seja livre de BPA, ou às vezes uma vasilhinha de vidro, mas não tem problema algum. Esquentar no micro-ondas. O problema é a vasilhinha, né, gente? Pegar uma vasilhinha muito fininha, ela vai derreter ali junto com a comida, né? Outra dica, nossa, a gente tá demais hoje. Lembrando que tudo isso aqui que a gente conversou aqui, a Larissa não tirou da cabeça dela não, viu, gente? Ela não inventou isso aqui não, né? Não é invenção de Nutri não, né, Larissa? Não. Onde vocês pegaram todas essas dicas? Nós seguimos as recomendações, né, da Organização Mundial da Saúde e também da Sociedade Brasileira de Pediatria. Perfeito, perfeito. E quanto mais colorido, mais bonito o prato da criança, gente. Muito gostoso, né? E olha, você tinha me dito a dica de copinhos, né? Como que a criança bebe. Por quê? Você vai fazer o suco, por exemplo, né? Aí você põe o quê? Você põe naquele copinho que tem o biquinho? Você põe no copo de vidro? Você põe no copo de plástico? O que que a gente faz? Ou a água também, né? Também. Isso. Até 1 aninho, né? A gente recomenda apenas a água. Após 1 aninho já entra sucos e derivados aí. A gente costuma indicar para as mamães e familiares esse copinho de vidro pequenininho, para que não haja aquela confusão de bico quando o bebê amamenta na mãe. Certo. Então a gente coloca a boquinha do bebê aqui na bordinha. É um copo pequeno, então não vai derramar, né, na lateral assim, né? Se for um copão grande vai acabar derramando no rostinho do bebê. Sim. E com um adulto supervisionando, a gente vai deixar que ele beba lentamente. É ideal também colocar água até mais ou menos quase cheio, que aí não precisa virar o copo de uma vez no rostinho do bebê. Tá. Ele mesmo com a linguinha vai conseguir beber a água. Faz todo sentido, né? Porque a gente bebe no copo. Isso, e ele já aprende. Largo, porque nossa e já boca é aprende grande. também, porque às vezes a criança acaba depois tendo dificuldade para passar pro copo. Perfeito. E aqueles copos de biquinho são indicados? Os copos também? de bico de transição também tem no mercado, mas assim, o básico que funciona é ter um copinho pequeno em casa. Pode até ser de plástico. Vocês perceberam que o básico, o que sai da terra, como você falou, é fácil pra caramba. Lembrando que o nenê come pouco. E se você comprar um brócolis, vai demorar pra vida inteira ele aí na sua casa, né? Ó, eu vou te falar a verdade. Ontem eu fui no mercado pra comprar essas coisinhas pro programa de hoje. Eu comprei tudo isso, eu comprei uma bandejinha de carne, uma bandejinha de frango, todos esses legumes que vocês estão vendo. Comprei 2 ou 3 de cada, ainda sobraram. Eu não gastei R$130, tá? Eu não gastei R$130 e vai ter legume aí, ó, pra vida inteira. Porque, gente, vou te falar, hein?
o negócio rende, né? Rende bastante. muito. Uma abobrinha que você coloque amassadinha, nossa, ele faz milagre, né? Sim, nesse começo o bebê ele tá provando, né? Então ele não vai comer um grande volume. Por isso que a gente até fala, compra um pouquinho de cada um mesmo, para deixar bem diversificado e ele explorando. E se ele não gostar, hein, Larissa? Eu acho que as mamães sofrem com isso, né? Por exemplo, o brócolis mesmo, né, gente? Eu não gosto muito, né? E aí a criança, mas pra criança é importante. Fez cara feia, não gostou, cuspiu a comidinha. O que pode fazer? É importante que a gente não verbalize, né? Ah, ele não gosta perto de outras pessoas. Ah, não oferece porque ele não gostou. Põe as fotos aí, gente. Põe as fotos dos nenezinhos fazendo careta aí. Ô Bob, coloca aí pra gente ver. E aí, tentando ali, ao longo da infância do bebê, de outras maneiras oferecer, né? De outros preparos, outros formatos, mudar a receita ao longo do tempo também. Mas vale insistir, você acha? Não insistir para a criança se estressar, mas sempre ter ali na mesa. Tá, vai colocando, olha lá, coitadinho. Uma hora ele prova, ele se interessa. Oh, tristeza. E se ele não gostar, tá tudo bem. Nós temos diversas opções aí, né? Nem nós gostamos de tudo. Então, né? O paladar vai mudando de acordo vai com mudando. A gente vai crescendo. Inclusive tem a adolescência do bebê ali por volta dos 2 aninhos que começa a dar uma apertadinha. Ai, meu Deus do céu. Esses dias eu vi um vídeo da mãe oferecendo limão pra criança. Ela era nenê, ela pegou, cortou o limão ao meio e deu lá pro nenezinho, né? E o bebê quase teve um treco, mas ele achava ruim, mas ele punha de novo na boca. E ele achava ruim, não estamos indicando isso. Mas é importante, não é, Larissa? O bebê, ele precisa conhecer todos os gostos, amargo, azedo, tudo. Mas assim, a gente tem que tomar um cuidado com o limão por conta do sol, né? De manchar a pele do bebê. Mas, por exemplo, uma laranja, uma tangerina, que também é um pouquinho mais azedo, pode oferecer também. As frutas ácidas são bem-vindas também. São bem-vindas também, para que ele já treine o paladar dele. Olha só, né? Então, espero que a pauta tenha sido muito boa aí para você em casa que tem nenezinho, que tem bebezinho. Qualquer dúvida, entre em contato com a Larissa. O Instagram dela tá aqui embaixo. Começa a seguir ela, me segue também para dar um biscoitinho lá pra gente, que a gente trabalha duro para vocês que estão aí em casa. Larissa, quero te agradecer pela pauta. Obrigada por ter topado e vindo hoje, viu? Eu que agradeço, Mira. Valeu. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada. E agora, 11h42, ao vivaço, a gente vai pro break e volta já já. Tá que tá ao vivo para toda a nossa região, mais de 200 cidades conectadas aqui com a gente. E agora eu passo pro meu amigo Flávio Zani, dos estúdios de Araçatuba, pra gente continuar o programa. Flavinho? Boa, Mira! Passa pra cá que agora a gente segue daqui e aqui na nossa sala de estar, agora eu vou receber um super profissional, um profissional que eu super indico, que é o Diego Gonçalves, que ainda é meu parente. Tudo bem, Diego? Tudo bem? Tudo bem, Flávio, e você? Tudo certo. Diego, me fala uma coisa, hein? Você é o nome por trás da Sir Alfred. Isso. Há 15 anos você é barbeiro. Agora me fala uma coisa, a unidade de Birigui já é um sucesso consolidado há mais aí de 5 anos, né? Qual que é o segredo do sucesso? Primeiramente, Flávio, é amar o que faz, né? Então, assim, o segredo maior é esse, né? E a gente sempre comenta que tem que ter muita coragem. Muita coragem mesmo, né? E hoje o homem é moderno, o homem quer se cuidar cada vez mais. O homem hoje se cuida até mais que a mulher, né? É verdade. Então a gente costuma falar que não é só um corte de cabelo, uma simples barba, mas sim uma experiência. Então é isso que a gente proporciona lá nas barbearias nossas. Muito legal. E vocês vão além mesmo, né? Com um serviço que é muito específico e que também resolve a vida de muitos homens, como por exemplo a prótese capilar e também o preenchimento de barba, que tem uma procura enorme, é verdade? Isso. O homem hoje também quer essa autoestima baixa, né? O homem com a calvície, né? Com a barba falha, né? Já tô vendo um possível potencial aí, meu. Rapaz, eu preciso muito fazer o preenchimento de barba. Eu já falei aqui neste programa, achei a pessoa que vai resolver meu problema. Olha que coisa boa. Inclusive, Flávio, a gente acabou recentemente de inaugurar a segunda unidade lá no New York Tower, aqui em Araçatuba, né? Pra gente realmente fazer esses serviços mais prime lá. Então a gente já tá convidando todos os empresários, tanto de Araçatuba como lá do New York Tower mesmo, para conhecer a nossa unidade nova. Que legal, no New York Tower mesmo? New York Tower, isso. Sensacional, que notícia excelente, Diego. Pessoal, a oportunidade de cuidar do visual com uma equipe de altíssimo nível é agora. Para você conhecer o trabalho incrível da Sir Alfred, eu adorei o nome, Sir Alfred, a dica é seguir no Instagram.
E para garantir o seu horário, seja na nova Sir Alfred Prime em Araçatuba ou na já consagrada unidade de Birigui, o caminho mais fácil é pelo WhatsApp. Anota aí, tá na sua tela aparecendo todas as informações, porque vai ser sucesso garantido para você. Diego, muito obrigado, querido. Eu que agradeço, Flávio. Eu vou lá, viu? Com certeza, vou te esperar. Já vou agendar meu horário essa semana. Com certeza. Você me espere. Estaremos te esperando. Obrigado. Tchau, querido. Um abraço pra você. Fica bem. Boa semana. É, gente, minha barba... Ó, tá vendo aqui? Precisa arrumar isso. Faz 39 anos que tá assim. Ô, Bruno. A minha não tá longe também. A sua barba é melhor que a minha. Não, a sua barba aqui... perdido. É, não, a sua tá certinha. A minha é falha inteira. Enfim. Deixa eu voltar a falar aqui com o Bruno. Bruno, você falou que Quando o Sol Chegar, que eu acho que é assim, a grande música, né, que as pessoas quando pensam em você lembram de Quando o Sol Chegar. Essa é uma composição sua? Sim, é uma composição em parceria com meu primo, Alan Rodrigo. A gente era bem moleque, eu tinha 13 anos, quando a gente tinha a nossa primeira bandinha. Então, eu acho que é uma música especial. Ah, eu tenho certeza disso. Ô Bruno, e você lembra onde você compôs? Na verdade, a gente não estava junto, ele fez o refrão, eu fiz a outra parte em casa, a gente juntou e a gente era moleque, a gente tinha uma banda em Buritama, a gente pegava ônibus toda semana pra ensaiar em Buritama. E a gente ia conversando, trocando figurinha no caminho, e ele mostrou pra mim, que legal, a gente era criança. Que legal. Inclusive tinha trechos da música que falavam da época, assim, tipo, te vejo na escola, aí, depois a gente foi crescendo, eu cortei. Foi adaptando, a vida foi passando, né? Sim. Não, eu perguntei isso porque... Agora a escola só pra levar os filhos, né? Não tem filho? Não tem. Nem pet? Também não, tivemos... quando ela foi embora, né? Quando ela faleceu, a gente ficou tão triste que a gente decidiu dar um tempo, né? Eu sei como é. Foi muito triste. Não, com certeza. Ô, Bruno, eu perguntei isso porque, inclusive, a sua mãe queria mandar um beijo pra Maria Palmira, que tá assistindo a gente agora, que é sensacional. Ela tava falando comigo hoje pelo WhatsApp, ela falou assim, uma vez você veio aqui em casa, entrevistou o Bruno, e o Bruno falou que gostava de compor no banheiro. E é verdade, eu tinha esquecido, na hora que ela falou, eu lembrei. No banheiro dela, né? Que o banheiro dela é bem grande, tem hidromassagem. Tem acústica. É bem grande. Mas foi o que eu falei, não é sentado no trono que eu faço as músicas. Eu ponho a correia e fico em frente ao espelho. Ah, muito bem. Eu brincava de apresentar programa sentado no trono, como ele falou. Não, mas é o melhor lugar a banheiro. É lógico, eu ainda falei, o negocinho que abriu o chuveiro e ficava bem na minha frente, assim, ó, era a câmera. Sim, a acústica do banheiro é maravilhosa. Papel higiênico era o fax. Menino, mais uma vez a gente denuncia a idade aqui ao vivo pra vocês. 11h50, minha senhora. Mas vamos ouvir? Bora. Tá conversando, a gente quer ouvir você. Bora. Pode ser? Você que manda. Não, eu não faço nada. Bruno Carvalho vai cantar pra você agora Quando o Sol Chegar, comemorando 20 anos desta música aqui no nosso Tactal. Aumenta o volume aí na sua casa, minha senhora, e aqui no estúdio também. Você passa por mim e eu te espero. Menina, você sabe o quanto eu te quero. Passo a noite acordado, só penso em você. Queria estar contigo pra te proteger. Quando o sol chegar, eu quero te encontrar. Seja como for, contigo eu quero estar. Quando o sol chegar, eu quero te encontrar. Seja como for, contigo eu quero estar. Você clareia o céu, porque
Rapaz do céu, isso é bom demais. Eu tenho certeza que todo mundo em casa tá curtindo com a gente. Que coisa boa. Bruno, 20 anos. Ficou bonito o arranjo novo, né? Rapaz, totalmente Queria diferente. agradecer a SBT. Imagina. Desde quando eu gravei o primeiro disco, lá em 2005, sempre abriu as portas pra gente. Uma parceria de muitos anos. Muito obrigado mesmo, de coração. E vamos continuar aqui. Tamo junto. Ô, Bruno, me fala uma coisa. Existe agora o DVD, é isso? Conta pra gente. Gravamos recentemente. E a gente vai lançar em breve. Creio que daqui a uns 10 dias a gente já começa a lançar. A gente vai lançar faixa por faixa. É o DVD Quando o Sol Chegar 20 anos. Tá muito bacana. E vi que vocês gravaram no teatro, né? Sim, do Tati. Parceria também, muito bacana. Um abraço pro André, meu grande amigo. E é isso, cara. A gente segue trabalhando. É uma agenda... A agenda tá sempre cheia, graças a Deus. A gente não pretende parar tão cedo. Inclusive, sua mãe falou que agora vai... Se eu não entendi errado, vem uma temporada agora no litoral, é verdade? Sim, dia 25 tô indo embora, volto pra cá só em setembro agora. Então, menina, é aí que tá o negócio. Quando você voltar pra cá em setembro, quando você voltar do litoral pra cá em setembro, já vamos ter mais músicas lançadas, né? Sim, com certeza. Então você vai voltar aqui. Sim, você precisa ir no meu show também mais vezes. Exatamente. Não, me fala uma coisa. Você vai pro litoral agora, mas antes de você ir pro litoral, tem algum show aqui ou não? Agora, quarta-feira, véspera de feriado. Opa! Lá no Porks, a gente vai fazer um tributo Nando Reis, Cazuza e Cássia Eller. Quarta-feira agora? Quarta-feira agora, vale a pena. Noite dos Três Poetas. E eu vou falar um negócio pra você. Você falou a palavra feriado. Essa palavra não existe no meu dicionário, porque quinta-feira eu vou estar aqui trabalhando. Sim, cantor também, né? Cantor. Ao vivo. Mas eu vou fazer de tudo pra ir, sim. Eu quero assistir. Você é meu convidado sempre, você e sua família, muito seus amigos. Tamo junto. Todo mundo do SBT, todo mundo tá assistindo aí. Coisa boa. Mira Filizola, cadê a Mira? Mira em Rio Preto, a Mira que tava curtindo com a gente, a Mira adora pop rock. Ô, Mira, ó, vai ter show pra gente ir quarta-feira, hein? Se você conseguir despencar de Rio Preto pra cá, a gente vai junto. Bora, bora! Eu adoro o Bruno, já conheço o Bruno também faz tempo. Bruno, parabéns pelo seu sucesso mais uma vez, tá? Adoramos aí sua voz, a gente tava curtindo aqui de Rio Preto. E quem sabe, né? A gente não vai nesse showzaço juntos, Anne? Bora. Com certeza. E Mira, amanhã o que nós vamos ter de bom? Amanhã a gente tem um vídeo muito legal do Yuri falando a respeito do Sol em Câncer. O que significa isso? O que muda na nossa vida? E também no nosso estúdio vamos trocar uma ideia sobre a nova forma de se relacionar. Pois é, Zane, depois que a internet chegou, os relacionamentos mudaram muito, né? E aí a gente vai conversar com um influencer e também com uma psicóloga a respeito disso. Vamos falar de crushes, vamos falar de ghosting, vamos falar de novos termos que a internet trouxe para nossa vida. Então, tá todo mundo convidado às 11 horas da manhã. Ó, um beijinho, obrigada pela companhia, um beijo para vocês também. Boa, Mira, um beijo pra você, vai ser importante, hein? Esse bate-papo amanhã a gente não pode perder, não. Mas antes da gente encerrar aqui de Araçatuba, deixa eu pegar um negócio, Dodô, vem cá. O Bruno disse que é um presente pra mim. Um presente pra... Aqui dentro tem um presente pra mim? Pode abrir. Pode abrir? Me ajuda aí. Isto. E o que é isso aqui? Deixa eu ver. Aqui é um perfume. O quê? Perfume do Bruno Carvalho. Rapaz, olha isso aqui. Pra mim? Pra mim, um perfume. Bruno, não sabia se tinha perfume? É, isso aí é bacana. Natural, parceria Bruno Carvalho com a Moá. O pessoal pode encontrar lá no meu Instagram, né? Bruno Carvalho Oficial. Bruno sempre com 2 N's aí, viu? Tem 1 milhão de Bruno. Coloca aí o Instagram do Bruno. Bruno com 2 N's, tanto no Instagram, o YouTube, as plataformas digitais aí. Bom demais. Madeirado, tem o feminino também. Feminino esgotou, logo que a gente lançou. Mas só pode mandar lá a mensagem que a gente agenda pra vocês. Vou no show com o perfume do Bruno. Sim. Você vai sentir o cheiro. Você vai fazer muito mais sucesso do que você já faz. Você já é um sucesso, já é cheiroso. Vai ficar mais ainda. Obrigado, meu querido. E ó, amanhã aqui de Araçatuba nós vamos receber o Ademir Rolim com as notícias mais quentes dos famosos. Também tem a estreia da Mônica Guglielmi com um quadro Pet super legal. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, Bruno. Mais uma vez, querido. Volta em setembro aqui. Fechou? Obrigado, de coração. Imagina. As portas estão sempre abertas. Vamos ouvir Bruno para encerrar o programa, por favor. Quando o sol chegar, eu quero te encontrar. Seja como for, contigo eu quero estar. Quando o sol chegar, eu quero te encontrar. Seja como for, contigo eu quero estar. Você passa por mim e eu te espero. Menina, você sabe o quanto eu te quero.